Boa tarde a todas e todos. Então, a gente vai dar início ao seminário estadual do Norte Noroeste Fluminense, Serviço Social, como comemorações do mês de maio, mês do assistente social, nosso mês. E aí a gente queria fazer uma saudação inicial. A gente passa a palavra aqui, para a gente iniciar logo os trabalhos, a companheira Gisela Alves, que veio aqui representando a Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social. Então, Gisela, por favor. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui representando a Enesso e também ver bastantes alunos da UF também presentes. Eu vou falar um pouquinho da Enesso, apresentar um pouco para quem não conhece. É uma entidade representativa da profissão e dos estudantes, e tem o mesmo peso que o CRES, que a ABEPS, e ela é dividida em regiões, e eu sou coordenadora da região 5 com mais 7 pessoas. A região 5, que é composta pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E a gente atua na defesa do projeto ético-político profissional. E, sendo assim, a gente combate as opressões, a gente defende o currículo crítico do serviço social e também, que é pertinente nesse momento também, é a defesa de uma universidade, de um ensino que seja público, laico, gratuito e que possibilite não só o acesso, mas a permanência dos estudantes. Muito obrigada. Obrigado a você, Gisela. Então, passo a palavra para a Liliane Cardoso, que é coordenadora da seccional de campus do CRES Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Quero desejar boas-vindas, dizer sejam bem-vindos, os profissionais de campus e região. Lembrando que esse seminário é um seminário estadual, está aberto para a região e para o estado do Rio de Janeiro. Lembrando da importância desse momento, de organização da categoria, de mobilização para as lutas e para o debate, que é tema desse encontro de hoje, tão pertinente no universo das práticas do serviço social na realidade brasileira e, por que não dizer, especialmente nessa região do estado do Rio de Janeiro. Então, é com carinho enorme que a gente diz feliz mês do assistente social, não basta dizer feliz dia do assistente social, e aí a gente vai ocupando os espaços, inclusive, do mês e do ano, com as nossas práticas e da história. Então, é uma iniciativa da seccional junto ao CRES e do CRES junto à seccional, para que a gente possa amadurecer o nosso posicionamento político, as intervenções profissionais nos diversos espaços onde a gente vem ocupando para o exercício dessa profissão, que é recheado dos desafios que a gente sabe, que estão dentro dessa estrutura de modelo econômico que temos, dentro da malha das instituições, mas que também é recheado de caminhos e alternativas que possamos construir dentro desse percurso. Então, vejo que esse espaço é um espaço da troca, um espaço do amadurecimento, que a gente possa aproveitar bastante o debate. E, inicialmente, quero lembrar que nós vamos tentar ser um pouco rigorosos, mas nem tanto de modo a tolir o debate, mas só para sinalizar que esse auditório vai ter de ser entregue até às 17h30, isso? Até 18 horas. 18 horas ele tem de estar vago, porque vai ser iniciada uma outra atividade pelo IFE aqui nesse espaço. Oi? 5h30? Sim, vamos tentar fazer isso, sem sermos antidemocráticos. Não é? A gente teve um pequeno atraso aí no começo, mas a gente vai tentar superar isso agora com a agilidade, mas também com a qualidade daquilo que a gente está se propondo realizar. Então, sendo assim, posso chamar? Como é que faço? Desfaço?
Vou passar para o Charles para ele fazer uma fala e a gente dar sequência ao encontro. Obrigada e que a gente possa ter um bom debate aqui. Bom, em nome do Conselho Regional de Serviço Social, né, essa gestão que se iniciou em 2011 e que eu tenho a honra de presidir aqui no Rio de Janeiro, a gente, mais uma vez, repetindo a experiência do ano passado, a gente optou por realizar, no mês de maio, um seminário estadual no interior. Né? O ano passado a gente realizou aqui em Campos, em Volta Redonda, e esse ano a gente também estendeu para a região serrana, em Nova Friburgo, e em Cabo Frio. Né? Muito na perspectiva que a gente vem trabalhando de descentralizar e interiorizar as ações do CRES. A gente, no final do ano passado, criou 11 núcleos de assistentes sociais por todo o estado do Rio de Janeiro, e tanto a direção da sede como das seccionais tem se empenhado para dar conta dessa tarefa nova e árdua que a gente se propôs a fazer. Né? E deixamos para a capital a realização do primeiro Congresso de Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, né, que se realizou nos dias 14 e 15. Alguns aqui estiveram presentes lá, que eu estou lembrando aqui das carinhas. Né, nós tivemos 900 assistentes sociais presentes, entre assistentes sociais e estudantes de serviço social. Tivemos a apresentação de mais de 150 trabalhos, inclusive alguns daqui da região norte e noroeste fluminense, relatando experiências profissionais muito interessantes, nessa troca, né, do exercício profissional. O mês de maio, para nós, é um mês muito importante, que a gente comemora o mês do assistente social de uma forma que só essa categoria faz, discutindo os problemas e os desafios encontrados pelo serviço social no seu cotidiano. A gente também tem realizado diversos minicursos pelo interior do estado. Aqui na região da seccional, a gente ainda vai ter alguns, 2 aqui em Campos e um em Itaperuna, né? Já tivemos um em Macaé e um em Itaucara, e a gente ainda vai ter aqui na seccional e em Itaperuna, né? Como uma forma também da gente exercer o nosso direito de se reciclar, de se qualificar e de se capacitar para enfrentar os desafios do exercício profissional. Então, em nome do CRES, a gente gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui presentes, agradecer a seccional de Campos, né, por essa parceria que a gente vem estabelecendo, agradecer a Enesso, né, pela presença e prestígio do encontro, agradecer aos funcionários do CRES, né, que sem eles essas atividades nunca aconteceriam, né, agradecer às palestrantes que gentilmente e prontamente aceitaram vir a Campos para fazer essa conversa conosco. E a gente espera que essa conversa possa render muitos frutos, não só hoje, na comemoração do nosso mês, mas para o nosso cotidiano do trabalho profissional, na defesa do projeto profissional que tão arduamente a gente construiu e que está na luta para defender, porque ela não para. Né? Então, obrigado pela presença. Vou passar aqui para a Liliane. Gente. Valeu. Bom, sendo assim, a gente vai dar sequência, pedir à mesa que se desfaça, para dar início aos trabalhos de hoje. E aí eu vou chamar a Marinete, que é assistente social do INSS e vice-presidente do Conselho Federal de Serviço Social. Quero chamar também a professora Maria Carmelita Iasbeck, assistente social, professora da PUC, doutora em Serviço Social, PUC São Paulo. Bom, dizer para a mesa que, primeiro, é um presente, né, conquistado pela região, ter a Carmelita conosco, junto com o Cefes, uma responsabilidade de estar mediando essa mesa, né, uma responsabilidade para o conjunto. Vou passar, então, a palavra para a Carmelita Iasbeck para discutir o tema clientelismo, autoritarismo e garantia de direitos. Perdoem-me. Então, pois é, difícil até para pronunciar, não? Bem, muito boa tarde a todas e a todos os presentes.
Eu queria começar agradecendo ao CRES do Rio de Janeiro, na pessoa do Charles, da Liliane, a oportunidade de estar aqui, de conversar um pouquinho com vocês, trocar algumas ideias e falar do meu prazer de estar aqui nessa mesa com o Cefes, né, tão respeitado e admirado por mim. Sou uma acompanhante eterna e lutadora pelas bandeiras do nosso conselho. Bom, o tema de hoje, o tema que me cabe, ele supõe algumas mediações, né? Primeiro, eu me perguntava como é que eu entro numa discussão do clientelismo, do autoritarismo e da garantia de direitos. 3 temas absolutamente contraditórios e antagônicos, né? Porque clientelismo, autoritarismo e garantia de direitos são características que, contraditoriamente, estão presentes na nossa vida cotidiana, nas nossas ações mais concretas, e estão presentes também nos campos de exercício da nossa profissão e nas políticas sociais. Essas 3 características nos levam a uma indagação, que foi o ponto de onde eu parti. Estamos frente a uma equação possível? Quer dizer, é possível, de alguma forma, né, relacionar essas dimensões, essas questões? E é uma indagação inquietante, né, que exige, em primeiro lugar, que a gente aprofunde um pouco como é que esses conceitos, como é que essas concepções surgem na história brasileira, né? O que é, afinal, esse traço tão marcante da nossa formação, o clientelismo, né? Como ele se soma a práticas autoritárias e como é que isso se coloca diante de propostas de garantia de direitos, não é? Acho que o ponto de partida é lembrar, né, a própria história deste país, né? Quais foram os processos histórico-estruturais que instituíram a sociedade brasileira, que marcaram a nossa sociedade. Sociedade que, mesmo nos anos recentes, guarda traços dessa longa história que a condicionam. A colonização imposta, para ser mais precisa, a questão indígena, as lutas pela independência, o escravismo, a luta pela terra, o desrespeito aos trabalhadores, as desigualdades, as injustiças e, principalmente, do ponto de vista da nossa própria formação histórica, social, política e econômica, os incontáveis processos de exploração econômica e de dominação política, ao lado de outros tantos fatores resultantes do próprio modo de produção capitalista e da forma como este modo de produção e reprodução da vida social ocorreu neste país. São relações sociais em suas múltiplas dimensões, econômicas, políticas, culturais, religiosas, com acento na concentração de poder e de riqueza das classes e setores sociais dominantes, que sempre marcaram o país, e numa pobreza generalizada das classes que vivem do trabalho, das classes subalternizadas por esses poderosos. Entendo que esse processo histórico deixou profundas marcas, profundos impactos, que alcançam até hoje todas as dimensões da nossa vida, no cotidiano, e que alcançam também determinações estruturais, configurando o que eu vou denominar de uma cultura política que chega ao tempo presente, marcada por esses traços. Pelo autoritarismo, pela tutela, pelo clientelismo, pelo favor, pelo patrimonialismo e outros tantos, né? E, por outro lado, uma cultura política que subalterniza aquelas classes que vivem do trabalho, as classes mais empobrecidas da nossa sociedade. Nessas 2 últimas décadas, um pouquinho mais de 2 décadas, paradoxalmente, temos nesse país a garantia anunciada constitucionalmente, a garantia de direitos, de alguns direitos, né?
como uma enorme conquista constitucional, que particularmente eu vou enfatizar do ponto de vista onde nós nos movemos, no campo da Seguridade Social, né? De um sistema de seguridade que, ainda que tardio e incompleto, né, vai ser o espaço onde estamos e vai confrontar-se cotidianamente com esta herança. Esta é uma herança pesada, né? É uma herança que impregna, né, as nossas iniciativas, a nossa resistência, que muitas vezes incorporamos sem perceber, né, e que faz parte do nosso cotidiano. Eu acho que é exemplar para entender o que é este peso, né, o âmbito das políticas sociais. No âmbito das políticas sociais é facilmente perceptível este peso, embora a gente encontre isso no cotidiano das nossas relações, né, nas relações nas ruas, nos transportes, né, nos equipamentos nos quais oferecemos os nossos serviços. Então, essas relações, elas são exemplarmente observáveis, e é apenas exemplarmente que eu vou colocar aqui, no âmbito da proteção social, no âmbito das políticas de proteção, né, expressas à atualidade por várias formas, né, particularmente pela assistência social, pelos programas de transferência de renda, e particularmente a gente observa isso nas políticas voltadas aos segmentos mais pobres da nossa sociedade, desqualificados, né, desprezados, subalternizados, até por quem muitas vezes se dispõe a oferecer algum serviço, né? Ou seja, entre as expressões e manifestações da questão social, né, eu vou destacar aquelas que se expressam pelo que nós denominamos pobreza, que no caso aqui não é uma concepção, não trabalho com uma concepção despolitizada da pobreza, mas entendo que a pobreza é uma expressão, é uma manifestação da questão social, ela expressa as relações sociais, ela expressa a forma como a sociedade brasileira, né, lida com os seus segmentos mais vulneráveis e empobrecidos. Se a gente tomar como ponto de partida, né, numa retomada histórica das políticas sociais brasileiras e da constituição desse sistema de políticas e de proteção social, se nós partirmos da experiência colonial, né, e da escravidão prolongada que tivemos no Brasil, nós vamos observar que já naqueles inícios, né, se coloca historicamente para os trabalhadores a responsabilidade por sua própria sobrevivência, né? Desse modo, até o final do século XIX, o que nós temos são obras sociais, obras filantrópicas, ações de ordens religiosas, redes de solidariedade familiar, né? Famílias extensas de vários tipos, né? Que vão dando lugar a ações na luta pela sobrevivência, sem o recurso ao mercado no primeiro momento e depois voltadas ao mercado. Nós sabemos que com a industrialização no país, nós temos de um lado, né, a emergência da questão social, o avanço da consciência política da classe trabalhadora, sua organização em sindicatos, partidos, organizações, e a sua pressão para obter o reconhecimento de seus direitos sociais. Isso numa conjuntura ainda iniciante, né, da proteção, quando muitas vezes a própria fábrica, as primeiras empresas, as primeiras fábricas brasileiras, né, criam alguns mecanismos na esfera da reprodução social, como criam vilas operárias, né, recriando já ali velhos mecanismos de proteção e dependência, mecanismos de tutela, né, observando-se aí, ao mesmo tempo, de um lado, as próprias fábricas tomando algumas iniciativas na área de atender algumas necessidades dos trabalhadores, né, e fazendo isso de uma forma tuteladora, paternalista, não é? E, de outro lado, a emergência das primeiras propostas de construção de um sistema de proteção social brasileiro, né, que se inicia em 1923,
com a Lei Eloy Chaves, né? Uma legislação aí no contexto precursora, né, de um sistema protetivo na esfera pública, com as primeiras caixas de aposentadorias e pensões, né? Aí eram ações mútuas, né? Era um mecanismo de mutualidade. Mas na primeira metade dos anos 1930, né, que a questão social se inscreve como legítima no pensamento dominante, expressando aquilo que ocorria no momento, o processo de formação e de desenvolvimento da classe operária, seu ingresso no cenário político, como diz a Marilda, classe essa que vai exigir o seu reconhecimento como classe, né, por parte do empresariado e por parte do Estado. Antes, a questão social era tratada na base da repressão, como caso de polícia, autoritariamente, né? Então, com essas primeiras medidas legais, começa a haver uma mudança na forma do Estado lidar e tratar com a questão social. Mas o que se observa, de um modo geral, é que o desenvolvimento desse processo de construção de políticas e de um padrão de proteção para o trabalhador, os trabalhadores brasileiros e, de resto, para os latino-americanos, ele foi muito, em primeiro lugar, ele foi muito diverso, muito diferente daquele observado nos países europeus, né? Uma das razões é exatamente por essas particularidades da formação histórica, social, política e econômica da sociedade brasileira, né? As dificuldades, né, que permearam a formação social do Brasil, né? As marcas da colonização, do escravismo, né? Da prática predatória em relação aos povos que aqui moravam, os índios, né? Então, essa formação histórica, né, calcada no domínio, né, colonial, calcada na distribuição de terras sem critério, a não ser os interesses da coroa portuguesa, não é? Que constituiu as primeiras capitanias, as dificuldades deste país em adiar permanentemente a modernidade democrática, né? Exatamente essas marcas, né, vão pesar duramente no nosso sistema, né, nesse processo, na construção das primeiras políticas, das primeiras respostas do Estado às lutas e pressões dos trabalhadores. Processo esse que foi desigual, heterogêneo e fragmentado. Nós não podemos esquecer que nós estamos no capital monopolista, no capitalismo monopolista, e é necessário assinalar que esse Estado, né, o Estado que é capturado pelo capital, né, ao buscar legitimação política, ele vai se tornar permeável, ele vai atender a algumas demandas das classes subalternas que podem fazer incidir nele os seus interesses e suas reivindicações mais imediatas. Então, o Estado joga ambiguamente, de um lado, favorecendo a acumulação, que é seu foco primeiro e privilegiado, e, de um outro lado, buscando legitimidade, oferecendo alguns serviços, recursos, políticas com essas marcas, com as marcas de toda a história, né, da colonização brasileira. É a partir de 30 que a gente vai observar, né, já um conjunto de iniciativas um pouco mais estruturadas, através da criação de órgãos gestores, né, de uma legislação trabalhista, né? Nesse contexto, nos anos seguintes, é que a gente vai ter a consolidação das leis do trabalho, o salário mínimo, alguns programas específicos de saúde do trabalhador e outras medidas de cunho social, embora marcadas pelo cunho controlador e paternalista em relação à classe operária. Mais uma vez, as marcas da história colonial, as marcas da formação social do Brasil se fazem presentes, né? O peso da formação histórica e estrutural, ele se expressa, inclusive, nas primeiras legislações. Claro que nós sabemos que, com essas medidas, o Estado brasileiro, ele objetivava manter a estabilidade e administrar a questão social, buscando reduzir, em parte, as desigualdades e garantir alguns direitos, né? Embora esse processo não tenha levado o país à construção
de políticas efetivas e, ao contrário, né, essas políticas se expressaram fragmentariamente, parceladamente, focalizadamente. Em síntese, o Estado brasileiro, desde o momento em que assume algumas medidas no campo dos direitos, muito pequenas, né, mas em que assume, sobretudo, no campo dos direitos relacionados ao trabalho, né, ele vai desenvolver acordos com o capital, né, nos mais diversos setores da vida nacional, e ele vai acabar optando pelo seguro social, ou seja, um sistema que supõe a contribuição do trabalhador para a obtenção de alguns direitos. Veja, nesse momento a questão social é considerada legítima, né, e ela vai circunscrever, como sempre, é parte da questão social, ela circunscreve um terreno de disputa. Ela é sempre a luta das classes subalternas, da classe trabalhadora, para acessar a riqueza da qual ela constrói, né? E os interesses dos poderosos, do capital. A partir, então, do Estado Novo, a gente vai ter um desenvolvimento de políticas sociais no Brasil, né? Em relação ao direito, apenas a dimensão do trabalho, né, é reconhecida a legislação que lida com a condição de vida dos trabalhadores, é que coloca a questão dos direitos desse segmento, né? As demais, né, para atender à pressão de outras forças da sociedade, né, o Estado brasileiro ele vai desenvolver alguns esforços reformadores, né? E aqui a gente tem a grande marca do sistema de políticas públicas brasileira, ou do sistema protetivo brasileiro, como queiram alguns. É um sistema que nasce dualizado, ele surge dual. De um lado, né, ele se desenvolve apoiado na capacidade contributiva dos trabalhadores, particularmente dos trabalhadores do mercado formal, é o que o Vanderlei Guilherme dos Santos vai denominar de uma cidadania regulada, a cidadania e o direito a partir da carteira, da condição de trabalhador no mercado formal, né? Ou seja, uma cidadania, direitos, né? Garantia de alguns direitos pela mediação do trabalho, ou da condição ocupada no mundo do trabalho, pela formalidade, pela carteira, e para os demais, né? Para os demais trabalhadores, sim, classe trabalhadora, né? Do mercado informal, surge um modelo, né? Não gosto muito da palavra modelo, mas quer dizer, uma forma de atender às suas demandas e necessidades, não pautada no reconhecimento de seus direitos, mas regulada pela benemerência, né? Onde a tutela, o clientelismo e outras formas de enquadramento fazem parte das ações para responder às necessidades desse grupo, dessa enorme parcela da população brasileira. Não o direito, mas a tutela, a benemerência, o favor, o apaziguamento, etc. Para o trabalhador pobre sem carteira, a maioria da população brasileira naquele momento, né, ou aquele desempregado, o que restou? O que restava naquela conjuntura? As obras sociais, as obras filantrópicas, né, que mantêm, preservam e preservavam naquele momento posturas assistencialistas, tuteladoras, clientelistas, né, fortemente apoiadas na filantropia, que a grande mediação era a filantropia, né, por meio de ações organizadas de instituições sem fins lucrativos. As medidas dessas primeiras instituições eram isolar os desajustados, entre aspas, né, em espaços educativos, entre aspas, né, e corretivos, né, que era uma estratégia, na ótica dos dominantes, uma estratégia segura para a manutenção pacífica da parte sadia da sociedade, como diz o Adorno, em São Paulo, né? De um lado, você separa os pobres, para eles os abrigos, para eles, né, as obras, a caridade, né, e práticas tuteladoras.
Portanto, o que a gente observa é que, historicamente, né, o sistema, o Estado Social brasileiro, ou o sistema de proteção social brasileira ao trabalhador, aos que vivem do trabalho, ele vai se estruturando, né, de uma forma quase esquizofrênica, né? De um lado, vinculado à proteção ao trabalho, né? E aí, com reconhecimento de direitos, reconhecimento e garantia de direitos. E, para os demais trabalhadores, a boa vontade, né? As práticas benemerentes e filantrópicas da sociedade. Então, a inserção seletiva nesse sistema, segundo critérios de mérito, né, ela vai se basear, portanto, nesta lógica, né, do não direito, né, e muito mais da tutela, muitas vezes agravada essa tutela pelo clientelismo, né, pela política do favor. Você recebe, mas deve lealdade à instituição, né, ou ao político, ou a quem te permitiu acessar esses serviços, né, criando uma cultura, uma triste cultura que a gente enfrenta hoje, em 2013. Primeiro, de que para os pobres qualquer coisa basta, né? Depois, né, que ele deve agradecer profundamente pelo que ele recebe, sem ter feito nada em troca. Dessa forma, o Estado brasileiro, veja, nisso eu estou caminhando historicamente, eu vou tentar caminhar um pouquinho mais rápido. E o Estado brasileiro, ele não apenas incentiva essas ações, né, que nós questionamos, mas ele vai acabar sendo responsável por ela, regulando essas ações, através, primeiro, do Conselho Nacional de Serviços Sociais, de 1938, né, mantendo para essa parcela da população a definição de uma política que não reconhece direitos, né, e que não acompanha os ganhos trabalhistas e previdenciários restritos naquele contexto a poucas categorias, né? O direito ele já nasce atrelado ao trabalho, né? Nenhum problema que ele seja atrelado ao trabalho, mas só ao trabalho, né? E ao trabalho formal. Bom, isso caminha, e com a implantação da ditadura Vargas, né, o Estado, então, vai ampliando essas medidas para o trabalhador, né, num processo que objetiva controlar a classe trabalhadora. O grande objetivo deste processo, né, que assegura alguns direitos trabalhistas, é o controle da classe trabalhadora, das suas organizações, né, organizações principalmente sindicais e políticas, né, e até que, quando o Brasil volta, né, pós-ditadura Vargas, ao regime democrático, também entre aspas, né, ele conserva traços, né, do populismo do governo Vargas, né, traços esses que vão se somar aos traços anteriormente apontados aqui do próprio processo de formação deste país, né, lembrando que esses traços atravessam toda a vida social, e que eu estou apenas exemplificando com a política social, porque é o nosso território comum e é mais fácil de você perceber, né? Então, após o período ditatorial, nós temos no Brasil um cenário de crescimento da população urbana, crescimento de um proletariado forte, industrial, né? E também, do outro lado, os trabalhadores braçais, não integrados ao setor industrial, os empregados de serviços públicos, operários das pequenas oficinas, do setor terciário, né? Trabalhadores por conta própria, né? E crescem as pressões sobre o Estado para atender, de alguma forma, essa população, né? Nos anos 50, na década de 1950, continuam, né, se desenvolvendo as respostas do Estado, né, numa perspectiva de envolver o país num projeto de desenvolvimento e de crescimento econômico, né, e cresce a intervenção planejada do Estado em processos nessa direção, né, do desenvolvimento social e econômico, né, o que faz com que surjam novas empresas estatais. A ideologia desenvolvimentista daria uma palestra só ela, né? Pensar essa história do desenvolvimentismo no país, né? Ela apoiava-se numa tese, né, de que o
subdesenvolvimento, ou o fato de estar em vias de desenvolvimento do terceiro mundo, era consequência, né, do seu precário sistema industrial e das suas insuficiências tecnológicas, e que então era preciso fortalecer o campo da indústria, fortalecer o crescimento econômico, né, sem grandes preocupações com a área social. Nesse momento, quer dizer, nesse contexto, aí já nós estamos nos anos 60, estou caminhando rapidamente, agravam o quadro das relações do Estado com aqueles que buscam os serviços sociais públicos, o golpe militar. Né? Também o golpe militar, a instalação de um Estado autoritário, né? Onde as marcas históricas do clientelismo, do apadrinhamento, do favor, né, se somam ao grande autoritarismo do Brasil naquele momento e se fazem sentir muito pesadamente sobre a vida dos cidadãos brasileiros. A opção pelo crescimento econômico acelerado a partir do investimento externo, né, como base do desenvolvimento, abriu o país definitivamente para o capital monopolista, e o Estado amplia seu nível de intervenção, tornando-se o eixo político da recomposição do poder burguês, com a implantação de novas estratégias de crescimento, concentradoras do capital, intensificando o nível de exploração da classe operária, né, acentuando a desigualdade social, né, e criando um clima repressivo e autoritário. Veja, é um caldo cultural, é uma cultura política, onde vão se agregando componentes, sempre no sentido do enquadramento, como diz a Janine Leroux, enquadramento suave e repressivo, porque aqui é um momento de repressão, enquadramento do subalterno. Busca se enquadrar, né, as lutas sociais e os projetos em outra direção naquele momento. Né? Nesse contexto, os programas destinados aos mais pobres, né, são programas com essas características históricas. Né? É um processo que moderniza essas intervenções, é uma modernização que nossos queridos Zé Paulo, Marildo, acho que o Iane, bom, vários chamam a modernização conservadora, que é uma modernização que enquadra, né, tardia, né, em relação à formação histórica brasileira, né, e essas mudanças, elas não significam nenhuma ruptura com os padrões meritocráticos, clientelistas prevalecentes até então. Embora nesse período a gente tenha a expansão de alguns serviços na área pública. Nesse período surge a renda mensal vitalícia, surge o fundo de garantia, né, o PIS/PASEP, são criados programas na área da habitação, de assistência ao trabalhador rural, né, além do Ministério, nesse momento é criado o Ministério da Previdência e Assistência, um novo sistema que incluiu dentro dela a LBA e a FUNABEM, etc. Essas mudanças, né, elas são todas numa perspectiva de enquadramento e de tutela. E dessa forma, né, ela se agravando pelo fato da repressão e do autoritarismo muito forte. Dessa forma, a questão social, durante este período, durante o regime militar, como também trabalhou principalmente a Yamamoto, ela passa a ser tratada através do binômio repressão e assistência. Reprime e assiste. Reprime e assiste. E quando assiste de uma forma própria para o enquadramento e para assegurar qualquer possibilidade de resistência ou de enfrentamento. O que a gente observa, acho que todos nós, muitos de nós aqui, todos não, que tem uma ala muito jovem, muitos de nós aqui, né, observamos o movimento de reação da sociedade em relação a esses anos de chumbo, né, na luta pela redemocratização, pela retomada do Estado de Direito, né, o movimento sindical brasileiro se fortalece e, aos poucos, renascem, né, organizações populares, né, associações comunitárias, associações ligadas às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, sindicatos, organizações profissionais, liberais, né? Esse é um momento importante para nós, assistentes sociais, né? Para a nossa
organização, né? Bom, imprensa, igreja, etc. E começam, então, movimentos como greves, reivindicações coletivas, movimentos contra a carestia, movimento pela eleição direta de um presidente da República e movimentos pelo respeito aos direitos humanos, sociais, né, dos cidadãos brasileiros. E na esteira desse processo, as forças oposicionistas daquele contexto, né, foram pontilhando uma agenda política, econômica e social de mudanças. E na primeira metade dos anos 80 já era possível identificar os contornos de um amplo projeto de reforma, era só reforma, de cunho nacional, desenvolvimentista, democrático e redistributivo, né? Buscava-se construir um Estado de direito no campo social, um Estado nacional, universal e equânime. Isso era um dos cernes desse projeto. E a Assembleia Nacional Constituinte, né, concentrou seus esforços na direção de ampliar essa dimensão social do Estado, garantindo e criando alguns mecanismos de viabilização de direitos no campo civil, no campo político e no campo social. E assim sendo, nós sabemos, a Constituição de 88, na Constituição de 88, estão colocadas algumas novas bases para um avanço possível da dimensão do Estado social. São ali colocadas a Seguridade Social e, em alguns outros artigos, alguns direitos garantidos, né, como a educação, né, e, sobretudo, a Seguridade. A Seguridade, para nós, né, ela para nós, país, para nós, assistentes sociais, ela é uma definição, né, do reconhecimento dos direitos, de alguns direitos sociais do cidadão brasileiro, né? Direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Ela é híbrida porque, na verdade, os direitos da previdência são contributivos, né? Mas é importante aí colocar que a noção de seguridade, ela traz uma suposição de que os cidadãos brasileiros devem ter acesso a um conjunto de direitos, né? Devem ter garantidos alguns direitos. Direitos que cubram, reduzam ou previnam, né, determinadas situações, como diz a Carta Constitucional, de risco e vulnerabilidade, né? E a nossa Seguridade, ela vai surgir, então, como um sistema de cobertura de diferentes contingências sociais que podem alcançar a população brasileira em seu ciclo de vida, em sua trajetória laboral, em situações de renda insuficiente, né? É uma cobertura social que não depende do custeio individual direto, né? E que coloca na base da sua Constituição o direito, a garantia do direito, particularmente no campo social. Nós não vamos falar aqui dos civis e políticos, mas eles também estão em questão. Alguns aspectos, entre outros, devem ser destacados, né, nesse movimento que ocorre no Brasil, entre as inovações que ocorrem aí, né? A centralidade do Estado na garantia de alguns direitos, quer dizer, o Estado responsável por direitos, né? O Estado responsável por regular, normatizar e propor políticas públicas nesse âmbito, no âmbito da proteção e da garantia de direitos, né? As propostas descentralizadoras, que muitas vezes mais atenderam a demandas neoliberais do que a uma efetiva participação da população, né? E a perspectiva de integrar e de articular políticas nesse rumo da construção do direito, né? De todo modo, a Constituição brasileira, ela busca redesenhar, né, o sistema brasileiro de políticas públicas e de proteção social, tentando afastá-lo, em tese pelo menos, de algumas condições meritocráticas, clientelistas, né? Nessa linha. É necessário, porém, destacar aqui dois aspectos. Primeiro, aquela cultura política a qual me referi no início da minha reflexão, aquela do favor, da tutela, da busca da lealdade, da opressão e do autoritarismo, ela não desapareceu na história brasileira, né? Ela se metamorfoseou, se disfarçou, né?
Então ela está ali permeando a própria luta pela implantação dos direitos. E, em segundo lugar, uma questão tão grave quanto, é que a Constituição brasileira ela é promulgada numa conjuntura dramática, né? Dominada pelo crescimento da pobreza, da desigualdade, né? O país, naquele momento, vê crescer a sua situação de endividamento, né? Há uma pressão enorme do consenso de Washington, né? Com suas proposições neoliberais, de limitar o Estado, a intervenção do Estado, de realizar as reformas neoliberais, marcadas aí pela presença e o acompanhamento dos organismos de Washington, o FMI, o Banco Mundial, responsáveis por estabelecer as estratégias para enfrentar aquele momento difícil por parte dos países da periferia. A redução da autonomia nacional, né? A adoção de medidas de ajuste econômico, né? Ao lado de uma intervenção crescente dos interesses do capital, né? Fazem parte de um quadro, né? Marcado pela pobreza, pelo desemprego, pela indigência, né? Ou seja, é na contramão das transformações que ocorrem na ordem econômica internacional, tensionado pelo modelo neoliberal, pelas perspectivas neoliberais, pelas estratégias de mundialização e financiarização do capital, com sua perspectiva privatizadora e focalizadora, né? Enfrentando ali, naquele momento, a rearticulação do bloco conservador com a eleição do Fernando Collor, né? Que vai buscar diversas formas de obstruir a realização dos novos direitos constitucionais. Então, os direitos nascem na contramão. Eles nascem com inimigos poderosos, né? A primeira LOAS foi vetada pelo Collor, isso vale para a saúde, quer dizer, havia todo um cuidado para segurar, né? Uma rearticulação do bloco conservador e para segurar a realização desses direitos. É aí que surge a nossa seguridade. Aí que estão colocados os nossos primeiros direitos que devem ser constitucionalmente garantidos, né? Com todo esse quadro adverso, né? De um lado, com as transformações econômicas que ocorrem no mundo, né? E aí que surge, então, a nossa seguridade, né? E claro que a proposta ela se torna incapaz, naquele momento, de realizar as suas promessas. E ela não, muito lentamente, vai se consolidar só. O que se constata, então, é que a via da insegurança e a vulnerabilização do trabalho que se vivia naquele momento, né, vai conviver com a erosão do sistema público de proteção social no momento que mais se precisava dele, né, caracterizada por uma perspectiva, como era esse quadro? Retração de investimentos públicos, né, subordinação das políticas sociais às políticas de ajuste da economia, coisa que não mudou até hoje, né, com suas restrições aos gastos públicos, sua perspectiva privatizadora e refilantropizadora. A filantropia volta à cena com todas as suas características tuteladoras, né, domesticadoras, um quadro bastante difícil. E assim, se a filantropia fez parte da nossa história, desde as origens, desde as obras sociais, né, que cunharam um modo de lidar com o social, né? Nesse momento, e a presença do setor privado não é novidade, a gente sabe, desde a primeira Santa Casa no Brasil, em Santos, em 1554, já tem essa presença do privado, do clientelismo, do favor, né? Isso não é uma novidade, mas essa novidade se agrava porque agora surge, né, a presença do terceiro setor, né, de organizações, né, repaginadas, né, com as mesmas características de obras anteriores, com algumas novidades, obviamente. Então, a Seguridade Brasileira, aquilo que deveria constituir direitos, ela enfrenta profundos paradoxos, muitas dificuldades. Porque, de um lado, o Estado aponta constitucionalmente para reconhecimento de direitos, reconhecimento e garantia. E, por outro, esse mesmo Estado está inserido num contexto de ajuste à nova ordem capitalista internacional. Bom, aí nós temos, então, eu vou deixar de lado aqui como vai se construindo esse processo tão perversamente, né? Mesmo aquilo que era direito acaba não sendo viabilizado já no próprio governo do Fernando Henrique,
quando ele cria, por exemplo, o Comunidade Solidária, e diz que são os pobres que têm que cuidar dos pobres, falando de uma forma bem simples, mas quer dizer, a sociedade, a solidariedade, aquilo que cria-se o fundo, né? O fundo de solidariedade. Em alguns estados, como em São Paulo, há um fundo até hoje que é mais forte que o fundo de assistência. Vão se criando mecanismos paralelos, né? À margem da legislação, à margem da Constituição, né? Uma ação social paralela, né? Com grande apelo simbólico, e um apelo simbólico na caridade, nos trabalhos solidários com relação aos mais pobres, e escolhendo sempre os mais pobres entre os pobres, né? Em síntese, se a Constituição criou uma nova arquitetura para alguns direitos sociais do Brasil, para a proteção social brasileira, né? Ela passa a ser objeto de despolitização e forte enfrentamento com a refilantropização na questão social brasileira. Aí tem o Fundo Social de Emergência do Fernando Henrique, né? Em resumo, é um ambiente de desacertos, tensões, né? No sentido de se adequar às demandas e às exigências do neoliberalismo, né? E o quadro mais geral, né, com as transformações que ocorrem no processo de acumulação do capitalismo, né? Isso vai se agravar profundamente, essas transformações são profundas nos anos 90, né? Que alcançam o mundo do trabalho, com o avanço de novas tecnologias, da robótica, da flexibilização produtiva, né? De um lado, atingindo duramente a condição dos trabalhadores que perdem postos de trabalho, perdem seus empregos, né? E de um outro lado, né? As novas manifestações da questão social, né? Como esses traços que eu apontava, desemprego, etc., eles vão pressionando, né, até para o desmanche de direitos que haviam sido já conquistados. Então, nesse quadro, que eu estou rapidamente pincelando, mas que só agravado pela financiarização, né, pela forma de acumular via financiarização, o capital fetiche da nossa querida Marilda, não é? Tão bem trabalhado neste livro. Então, esse quadro, eles nos coloca de novo diante daquela equação que eu coloquei no início, né? Face à herança da cultura política brasileira, face às marcas autoritárias, né, deixadas pela forma de lidar com a questão social no regime, né, militar. Como ficam as nossas conquistas? Quer dizer, como elas se colocam, né, num contexto agravado por uma outra questão. E é uma outra pergunta. Há compatibilidade entre direito, política social e relações que o Estado vai estabelecer com a sociedade e o mercado nos novos marcos da regulação capitalista? Quer dizer, essa nova forma de acumular, né, agravada por este contexto histórico, né, ela é compatível com o direito, né? Ou seja, não só clientelismo, autoritarismo, tutela, patrimonialismo, né? Tudo isso casa com o direito? Como é que isso se acerta, né? E aí nós começam no Brasil os programas de transferência de renda, né? Introduzidos pelo governo Fernando Henrique, né? E um conjunto enorme de ações setoriais voltadas aos segmentos mais vulneráveis da população, né? Nós sabemos que esses programas, os programas apoiados na transferência de renda, eles nasceram, né, na Europa, exatamente para enfrentar a questão do desemprego e, né, gerado pela acumulação de base financeira. Aí são criados inúmeros programas, né, como o PET, Erradicação do Trabalho Infantil, o Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à educação, Bolsa Escola, o Programa Bolsa Alimentação, o Agente Jovens, o Auxílio Gás. Começam a surgir estratégias focalizadas e seletivas, né? Sem nenhuma vinculação a direitos constitucionais. É o único que se mantém
nesse processo é o BPC, que é um direito constitucional. Esses outros programas transferem, né, esporadicamente e de forma heterogênea algum rendimento para situações específicas, né? Aos poucos, se acumulam tanto esses programas que alguns começam a ser desativados, e quando entra o governo Lula, eu vou correr, né, a questão social, ela passa a ser enfrentada por uma estratégia de unificação desses programas, né? De um lado, unificar esses programas através do Bolsa Família, né, que vem como traço do Fome Zero, né? Já no primeiro governo Lula, a sua bandeira era um programa de enfrentamento da segurança alimentar e nutricional, né? Preocupado com relacionar o emergencial, a fome, né, com estruturas mais permanentes, né? Então eu vou caminhar aqui, acho que todo mundo já conhece bastante sobre esses programas, né? E o que a gente sabe é que, de um lado, são criados esses programas focalizados e seletivos, portanto, não apoiados no reconhecimento do direito, né? O único programa de transferência de renda que se constituiu no Brasil a partir do direito foi o BPC, né? E, de um outro lado, nós temos a continuidade do processo de constituição da Seguridade Social brasileira, com a saúde e seus inúmeros problemas, e com a assistência social, que nesse contexto, né, do primeiro governo do presidente Lula, vai, atendendo às deliberações da 4ª Conferência Nacional de Assistência, né, criar, através da Política Nacional de Assistência, o Sistema Único de Assistência Social, né? E essa política, ela vai procurar, só ela também daria uma longa conversa, ela vai procurar incorporar algumas demandas presentes na sociedade brasileira, no que diz respeito àquela política em particular da assistência social, né? Como direito de cidadania e como responsável do Estado, né? Voltado ela tem como perspectiva articular no território nacional, né, um sistema capaz de implementar, né, os direitos constitucionais garantidos pela assistência social, né? Refletir sobre esse processo, essas iniciativas todas, relacionando-as com esse caldo cultural brasileiro, essa herança cultural brasileira, e com os direitos que emergem objetivamente e constitucionalmente, não é uma tarefa fácil, né? Porque a implantação dessa nova matriz, né, para a seguridade, primeiro para a seguridade, especialmente para a assistência, ela traz aspectos, ela traz virtudes e vicissitudes, vamos dizer assim, né? Porque, de um lado, as possibilidades contidas nessa matriz, especialmente em relação à garantia de direitos, né, aquilo que aparece na política como a segurança de renda, não é? As seguranças apontadas ali naquela política, né? Ela vai se defrontar, em primeiro lugar, com opções na esfera da política econômica que representam exatamente a sua impossibilidade de realização. Essa é sempre a tensão. Você tem a política que se constrói e a impossibilidade efetiva dela se realizar como tal, seja pela política econômica, a grande definidora, seja pela cultura política brasileira. Nós estamos trabalhando com o plano cultural e o plano econômico. Sem dúvida, o plano econômico é determinante, mas, sem dúvida, o plano cultural tem um peso enorme, né, na dificuldade de avançar essas propostas no sentido do direito, né? É um conjunto de contradições, ambiguidades, incompletudes, né, que levam a uma análise que me coloca numa posição assim: é muito difícil decidir, né, ou medir, ou pesar de uma forma mais objetiva, se esses processos, né, esse contexto que está em andamento aqui, nesse momento, com a criação do Sistema Único e com o avanço dos programas de transferência de renda e com algumas garantias constitucionais,
Esses processos conseguiram demarcar ou modificar lugares de poder ou são apenas gestões bem-sucedidas das necessidades da população, encobertas agora pelos signos de uma nova legitimação? Ou seja, em que medida, né, esses direitos constitucionais garantidos, sobretudo no caso aqui pela assistência, e pelo BPC, né, que está dentro da assistência, né, em que medida esses direitos questionaram o lugar da subalternidade na nossa sociedade? Em que medida eles permitiram a ruptura com o clientelismo, com o assistencialismo, com o favor, né? Em que medida eles permitiram o protagonismo de seus usuários? E algumas constatações de muitas pesquisas e estudos já vêm nos mostrando, né, a importância de avaliar essas políticas, esses direitos de determinados pontos de vista, né? O primeiro, a primeira constatação é que a defesa de direitos assegurados, especialmente nessa política, implica no questionamento dessa tradição clientelista, assistencialista e tuteladora que historicamente configurou para as ações nessa área um padrão de gestão conservador. Como é que você quebra isso, né, no cotidiano da gestão, lá no município, com os gestores locais, que é conservador? Como é que quebrou isso? A identificação da assistência social com o assistencialismo e com a filantropia ainda é parte dos nossos desafios. Porque a história, a outra parte da história, são décadas e décadas de clientelismo e de tutela, consolidaram uma cultura política neste país que não tem favorecido o protagonismo, nem uma perspectiva emancipatória dos usuários da assistência em nossa sociedade. Assim sendo, persiste como um dos maiores desafios em relação a esta política e a outras políticas sociais, e particularmente a sua concepção como um campo de política social, como garantia de direitos. Então, isso continua como um desafio, né? Por várias razões, além desse caldo cultural, pela ausência de parâmetros públicos para reconhecer direitos como medida da negociação e deliberação das relações entre o Estado e a sociedade, né? Isso permanece nas assistências sociais, essas práticas clientelistas, mais na assistência que em outras políticas, mas você encontra isso na saúde, na habitação, você encontra em outras políticas, mas mais na assistência que em todas, pelo seu caldo cultural, por lidar com os mais pobres, com os mais subalternizados, permeia um caldo cultural moralista, autoritário, que culpa o pobre pela sua pobreza. Isso é um traço ainda, lamentavelmente, da assistência tantos anos depois. Claro que há experiências positivas, sempre há, né? As boas práticas, como dizem no MDS, sempre há, mas o que vem dificultando a sua contribuição nesse campo do direito, né? E transforma a sua interferência secundária, né? Ainda regida hoje por princípio de subsidiariedade, né? E que vem ampliando as dificuldades, né, de escrevê-la no campo dos direitos. Claro que, né, quando você entra na justiça, você é assistente social, aqui estou falando de nós, entra na justiça e interpela a decisão de um juiz sobre um BPC, você constrói o direito. Apesar disso tudo, né, você realiza o direito da população com a qual você trabalha, né? Bom, a tese central que está orientando essa minha leitura é que a assistência social, a seguridade social, a proteção social brasileira, como um todo, tanto pode constituir-se com a possibilidade do reconhecimento público do direito de seus usuários, né, como reconhecimento da legitimidade desses direitos, né, dos que dela necessitam, como um mecanismo de inclusão do direito radical à vida com dignidade, como o mesmo mecanismo pode reiterar um lugar social para seus usuários.
marcado pelo favor, pelo enquadramento, né? Ou seja, os limites desse processo, isso é muito difícil, não sei se eu estou sendo clara, depois vocês perguntam. Os limites desse processo são difusos, contraditórios e subordinados a processos e interesses econômicos, políticos e culturais que permeiam a história das relações sociais na sociedade capitalista brasileira. Assim, retomando a minha equação inicial, né, observo que as políticas de garantia de direitos, né, e particularmente a assistência social, por seu caráter exemplar, podem ser ambiguamente, possibilidade ou contraditoriamente, possibilidade de acesso a direitos e reiteração da desigualdade. Se a assistência pode ser considerada a política estratégica nas condições de reprodução social de seus usuários, se é campo concreto de acesso a bens, serviços, recursos e, portanto, de realização de direitos, se pode favorecer ou não o protagonismo dos excluídos, pode também ser definidora de um lugar social à margem, de uma experiência de apartação e subalternização. A mesma assistência, né? Essa tese decorre dessa abordagem conceitual, né, que situa as políticas sociais na prática histórica das classes sociais, a política nas políticas sociais, a disputa de classe nas políticas sociais, no processo mais amplo de produção e reprodução das relações sociais na sociedade capitalista. Como estratégia contraditória, portanto, a assistência e todo o sistema protetivo podem educar para a submissão, à medida que, em vez de reforçar o desafio da emancipação, solapa a competência política. Em vez de suportar o projeto da autonomia, pode mergulhar o pobre, entre aspas, numa dependência irreversível, confirmando nele a ideia perversa de que a opressão somente pode ser superada pelo próprio opressor. Marca da história clientelista brasileira. É o opressor que me liberta, e a ele eu devo lealdade e agradecimento. Mesmo nos programas, há municípios nesse país, eu lembrei nos programas de transferência de renda, em que o prefeito vai na praça no dia em que sai o Bolsa Família, diretamente para a conta do cidadão, e faz um discurso da sua generosidade por estar concedendo alguns benefícios e serviços. Então, nesse sentido, eu acho que é preciso desvendar essas ambiguidades e essas contradições, né, daqueles que usam esta relação para obter subserviência, né, que usam essa relação para acomodar os interesses de classe, né, e, portanto, desenvolvem ações compatíveis com práticas clientelísticas e autoritárias, né, no desenvolvimento de ações que acabam apenas reproduzindo a desigualdade social brasileira. Não podemos esquecer, no entanto, que se essas ações acabam ou podem assumir características funcionais à reprodução da dominação e expressam a perversa cultura autoritária, tuteladora e clientelista que moldou a formação social brasileira, também expressam as lutas políticas, também expressam as lutas dos subalternos frente às injustiças e pelo usufruto da riqueza social. Acrescente-se a esse quadro o pouco acúmulo que nós, eu sempre falo isso porque eu acho que de conhecimentos que nós temos sobre essa população. Quem são eles, né? Como é que eles vivem, quais são as estratégias de resistência, de enfrentamento, de organização e de luta, né? Quem são eles, né? O que pensam, o que julgam e fazem, como constroem a sua visão de mundo e de si mesmos, como tantas vezes tornam seus projetos e valores que na realidade são contra eles. É essa que nós temos que romper, né? Como eles conseguem defender projetos que são contra eles? Marcado por um conjunto de desqualificações, pelas condições em que vivem e trabalham, enfrentando cotidianamente o confisco de múltiplos direitos, recebendo alguns, né? Buscam na prestação de serviços sociais públicos e na filantropia privada alternativas para sobreviver.
submersos nessa ordem que os desqualifica, como eu disse, cidadãos às avessas, indivíduos marcados por clichês, inadaptados, portadores de riscos, alvo de pedagogia, de regimento, etc. etc. Né? Em síntese, para romper com este quadro, né? Nesta tensão e contradição e ambiguidade entre direito de um lado, clientelismo do outro, autoritarismo de outro, tutela, favor, benemerência, né? Alguns passos nós temos que dar. Primeiro, buscar construir caminhos alternativos para construir parâmetros públicos para as políticas públicas, né? Porque é no mundo privado que você tem, né? É no mundo filantrópico que você tem os riscos da tutela e do clientelismo, né? Políticas que possam trazer publicamente a marca do direito, do debate ampliado, da deliberação pública, ou seja, da cidadania e da democracia. Esse é um desafio urgente, por duas razões. Primeiro, pela permanência das marcas que nós já colocamos, né? Que resistem às inovações. É impressionante como essas marcas históricas que vêm da colonização, que vêm do escravismo, resistem, né? Que passaram pela ditadura, resistem às inovações e a mudanças, né? E vão configurar um campo de confronto, né? Numa concepção de política pública mais democrática, mais aberta, né? E disputada. E segundo, pela necessidade de rompermos com a lógica que subordinou neste país as políticas sociais aos ajustes econômicos e às regras do mercado, e moldou para elas um perfil focalizado, despolitizado, privatizado e refilantropizado. Apesar de todos os avanços, esse é o perfil da política social brasileira, né? Ela é focalizada, ela é seletiva, ela se apoia na filantropia, né? Ela é privatizada, é um quadro bastante difícil. Isso coloca em questão direitos constitucionalmente afiançados e que são alcançados também, né? Vejam, é um espaço ambivalente e contraditório. E para finalizar, eu gostaria de assinalar que, diante das desigualdades e da subalternidade a que é submetido o povo brasileiro, as políticas sociais, em especial esta política que eu estou lidando, né, tem limites e constrangimentos muito claros. De ordem estrutural, em primeiro lugar, que agravam a sua baixa efetividade. Isso porque, né, a sua lenta trajetória, né, rumo à efetivação como política de direitos, né, faz com que permaneça nessa lenta trajetória uma enorme fratura entre o anúncio do direito e a sua efetiva possibilidade, né, de reverter o caráter cumulativo das injustiças que permeiam a vida de seus usuários. Você anuncia o direito e não consegue reverter a injustiça e a desigualdade. No entanto, nós não podemos esquecer que elas expressam direitos, permitem o acesso a recursos concretos, a serviços sociais concretos, criam possibilidades de interlocução entre a esfera governamental e a sociedade. E, sobretudo, elas abrem espaços para o protagonismo e a ação coletiva de atores políticos que lutam pela realização de direitos sociais no Brasil. E, finalmente, é preciso que nós, assistentes sociais, venhamos a contribuir para a construção de uma cultura de direito e de cidadania, resistindo à cultura política conservadora, entendendo que o agir tecnológico é um ato político e que o desafio de construir as políticas, né, na esfera pública, tem como pressuposto o reconhecimento público dos direitos de nossos usuários. Tarefa difícil, construir o político na política social. Eu estou falando de construir hegemonia, ou seja, construir uma nova cultura que torne indeclináveis as questões propostas pela população com a qual nós trabalhamos. Uma cultura que nos comprometa com os direitos dessa população. Uma cultura que nos responsabilize pela construção desses direitos e, mais do que isso, uma cultura que nos obrigue a construir
junto com ela, os seus direitos sociais. Para isso, é necessário nos desvencilharmos de certas determinações, de condicionamentos impostos pela realidade mesma em que estamos inseridos e, de algum modo, limitados. E, de algum modo, reproduzimos, muitas vezes, nós, trabalhadores sociais, práticas tuteladoras, práticas, né, de domínio sobre a população. Muitas vezes, nós reproduzimos aquilo que nós queremos superar e romper. Nós enquadramos, nós, né, desrespeitamos a população com a qual nós trabalhamos. Entendo, isso eu tenho dito sempre, já disse em outras vezes, que estamos no olho do furacão. E embora saibamos que escapa às políticas sociais, às suas capacidades, desenhos e objetivos, reverter níveis tão elevados de desigualdade como os encontrados no Brasil, não podemos duvidar das virtualidades possíveis dessas políticas, que podem, sim, ser possibilidade de construção de direitos e de iniciativas de contradesmanche de uma ordem social injusta e desigual.